Você acredita na democracia? Então a luta dos movimentos LGBTQIAP+, também é sua. Democracia não é só votar a cada 2 anos. Democracia é muito mais do que isso. Democracia tem a ver com equidade, com igualdade, com cidadania. Com esses princípios, ninguém pode ter a sua existência negada pelo que é. Muitos colocam o movimento LGBTQIAP+, como um submovimento, como moeda de troca, que a gente tem que focar em pautas prioritárias, a economia. Sabe o que eu te digo? Eu te pergunto como seria tendo seu próprio nome negado, tendo suas características essenciais negadas, como seria a sua existência. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, assexuais, pansexuais, intersexos lutam pela sua própria existência, lutam pelo direito de ser quem são, pelo reconhecimento do que são. Numa sociedade democrática de fato, isso é um mínimo. Para falar sobre isso, sobre outras pautas transversais que também atravessam nossos corpos, como raça, gênero e classe, hoje eu convido para contar sobre a sua história e o seu ativismo Elvis Justino. Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas a mais esse dia aqui no canal Inspire-se. Hoje a gente tem uma presença de uma pessoa muito querida, o Elvis Justino. O Elvis é representante político da família Stronger e também coordenador do projeto de paradas periféricas. Querido, gratidão pela presença, fico muito feliz mesmo e honrado pela sua presença aqui hoje com a gente. E para começar, a gente sempre pede para você se apresentar, lógico, e contar um pouquinho da sua trajetória com foco em como você foi se constituindo enquanto ativista, porque esse é um dos focos também aqui desse canal, de inspirar as pessoas para o ativismo. Olá, bom dia, né? Agradeço primeiramente pelo convite, né? E eu comecei como ativista, na verdade, na militância evangélica, né? Eu militava do outro lado. Eu até fiz, inclusive, aquela lista que fizeram para a parada de São Paulo sair da Paulista, eu participei de pegar aqueles nomes, né? Só que onde eu moro, nós pegamos quase 10 mil nomes, né? Que foi nome pra Nossa, cacete que pegamos para tirar a parada da Paulista, né? foi Porque uma pedra no sapato, então. fomos uma pedra no sapato, né? A gente militava do outro lado, mas só que assim, tinha também os limites. Por exemplo, eu era a favor do casamento homossexual. Eu nunca fui contra o casamento homossexual. Eu só falava, meu, cada um faz o que quer da tua vida. Eu sempre fui desses. Né? Cada um faz o que quer da tua vida, o problema é deles, eu tenho que ficar aqui na minha. Eles não mexendo com a gente, é o que interessa, cada um no seu quadrado. Era assim que eu pensava, né? Até porque eu tinha um amigo meu, eu era pastor, era ativista, né? Tinha, não tem esse amigo até hoje, e ele era dono do bar. Quando eu fechava a igreja, eu ia pro bar dele. E ele é homossexual. Aí a gente ficava a noite toda tomando café lá, no bar, conversando, o pessoal Nossa, indo lá, os gays indo lá, e eu e ele tomando café a noite toda e conversando. Né? Então, nunca tive esse problema, apesar de militar do outro lado. Né? Claro, tinha algumas coisas que você tinha que ter um posicionamento político de acordo com aquilo que a bancada, que a igreja queria, porque senão eu já não era bem visto, né, por conta das minhas ideias. Aí pronto, aí que eu já era escurrachado de vez da igreja, né? Mas todo o meu ativismo eu comecei na igreja, tudo que eu aprendi foi na igreja. Desde a parte de você montar um grupo, desde a parte de você organizar um coletivo, desde a parte de que você tem que tratar a parte de jovens, porque a igreja ela tem várias partes, né? Desde a parte do porteiro, que ele é importante, ele tem que saber como recepcionar a pessoa, ele tem que saber como pegar os dados dessa pessoa, para seja a pessoa que veio pela primeira vez, para depois a gente entrar em contato com essa pessoa, para manter essa pessoa na igreja. Só que aí o porteiro faz essa primeira coleta, depois ela entra na igreja, aí depois que ela está dentro da igreja vai ter um certo obreiro, cada obreiro cuida de 10 pessoas dentro da igreja,
Aí essa nova pessoa vai fazer parte desse núcleo de 10 pessoas, aí esse obreiro vai cuidar dessa pessoa, espiritualmente, vai na casa dela, vai ver se está precisando de algo. Então, muitas vezes, quando você vê na internet, a igreja não dá nada para ninguém, não é bem verdade. Senão a igreja não estaria cheia. Não, com Não é? certeza, com certeza. Isso me faz lembrar da próxima pergunta, que tem a ver exatamente com isso, que eu não sabia desse processo todo de acolhimento da igreja evangélica. Eu tinha um entendimento que tinha um acolhimento, mas não tão estruturado. E uma das coisas que eu percebo muito forte no movimento LGBT é um movimento que eu vejo mais ativista e independente, que isso tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? E eu tenho um entendimento que falta acolhimento, né? No movimento LGBTQIAP+, desses coletivos que acabam ou sendo fechados ou não tendo esse processo que você fala de um acompanhamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses coletivos que você participou, continuando um pouco da sua história, e aonde você se sentiu mais acolhido e por quê? E aonde você se sentiu menos acolhido, não precisa falar o lugar, mas o porquê. Olha, cara, eu acho que o lugar onde eu mais me senti acolhido realmente foi na família Stronger, né? Porque muita gente pensa que eu fundei ela, e eu não fundei ela. Né? Eu cheguei nela depois que ela já tinha, acho que, seus 5, 6 anos de idade. Né? Então, eu não fundei a família. Né? Eu já cheguei nela. E o lugar que eu menos me senti acolhido, assim, de verdade, sempre foi na coordenadoria municipal LGBT, cara. É um lugar que eu nunca me senti acolhido, velho. Desde o primeiro dia que eu pisei meu pé lá, para você ver, olha, hoje o Julian Rodrigues, ele é meu amigo. Mas quando eu cheguei lá na primeira vez que eu fui conhecer a coordenadoria municipal, sabe qual foi a primeira frase dele para mim? Eu não Oh, tenho dinheiro. Ele não falou bom dia, ele não né? falou oi, ele não falou bom dia, ele não falou oi, ele não falou nada. Ele olhou para minha cara e falou: não tenho dinheiro. E eu não estava lá para pedir dinheiro, eu ganhava muito bem na época. Não precisava de dinheiro. Né? Então aquilo ali eu me senti extremamente ofendido. E desde então, todos os coordenadores que têm entrado naquela coordenação, meu, é um sacrifício para conversar com eles, para eles entenderem que o movimento social é aliado, o movimento social não é inimigo deles. Só que eles não conseguem entender isso. Para eles, o movimento social é inimigo, simplesmente porque por fazer uma crítica, o movimento social é inimigo, porque tem que sempre elogiar. Se não elogiar, você está atacando, você está sendo inimigo, você está querendo já derrubar, entendeu? Eles ficam sempre nessa defensiva, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim, sabe? Então, o lugar que eu menos me sinto acolhido é na coordenação municipal aqui de São Paulo. Né? E o mais acolhido é da família Stronger. Como que E, foi esse processo de acolhimento da família Stronger? então, quando eu cheguei lá, né, quando eu cheguei lá, todo mundo queria falar comigo, todo mundo queria, né, conversar, todo mundo já queria beber, todo mundo já queria, né, vamos para uma festa, vamos para isso, vamos para aquilo. Então você acaba se sentindo acolhido, né? Quando você está triste, você tem para quem você ligar. Aí eu ligava na época para a Thalita, para conversar com ela, né, para desabafar. Então era um processo muito gostoso, né? Que até hoje todo mundo ainda faz isso, né? Acolhe, liga, desabafa. Então isso é uma coisa bastante gostosa que tem dentro da família. Né? E aí, voltando para aquilo que você falou sobre o movimento LGBT, não ser organizado, ser muito individualista, tem suas partes boas? Tem. Claro que tem suas partes boas. Né? Até porque a gente fica um pouco mais leve, mais livre, mais solto para fazer várias atividades. O ruim disso é que, institucionalmente falando, nós vivemos em um país, né, democrático, por direito, né, nós vivemos em um país que é totalmente burocrático. Então, quando você não tem movimentos de fatos organizados, você acaba perdendo espaço. E isso é ruim, porque você acaba não conseguindo entrar de fato dentro do executivo, você não consegue entrar dentro do judiciário e principalmente do legislativo, né, que é onde a gente mais toma porrada. A gente não consegue entrar de jeito nenhum. Quando entra, é aquele negócio, fica lá isolado, sozinho, né, como é o caso ali na LESP. Né, eu estava conversando com alguns articuladores lá da LESP,
E o que eles me falaram é que a nossa única representante que tem lá, né, assim, das trans, né, que nós temos 3 representantes, que é a Erika Malonguinho, que é a principal, ela está isolada, porque os outros não conversam com ela fica totalmente isolada. Nem dos próprios partidos conversa com ela. Então é muito ruim isso. Quando a gente consegue entrar, a gente não consegue se mobilizar dentro do próprio legislativo. Por quê? Porque nós não temos uma organização. Nós não estamos fortes. A gente não consegue chegar lá com instituições que já tem aquele trabalho forte, que já tem aquele corpo, que já tem aquela musculatura, que consegue mover de fato essa estrutura burocrática do Estado. Porque uma coisa é você chegar lá com CNPJ, outra coisa é você chegar com CPF. Muda totalmente a história, cara, muda tudo. Até porque você com um CNPJ você consegue entrar nas entranhas ali da coisa, sabe? Você consegue fazer muita coisa. Com o CPF você já tem suas limitações. O máximo que você vai conseguir é entrar no gabinete, tomar um cafezinho, tapinha nas costas. Não, super, você tem total razão. E uma das coisas que a gente tem percebido, né, que a gente participa junto da Frente Parlamentar LGBT, que como você, enquanto grupo mais organizado, a gente está promovendo formação de como funciona o legislativo, né, que a maior parte da gente não sabe. E se a gente não sabe, enquanto grupo, enquanto movimento, como que a gente vai contrapor? Não, você tem total razão. E a questão das famílias. O que são as famílias LGBTs? Queria que você contasse um pouquinho da história da sua família. É um movimento que agora está despontando no cenário político, está aparecendo de fato? As famílias, na verdade, ela começou com as travestis, né? Eu datei da década de 80, mas tem mais tempo, porque eu parei de pesquisar, né? Até porque você precisa de tempo, você precisa de dinheiro, né? Então, e pesquisar sobre famílias LGBTs é algo muito complicado, porque você não acha muita coisa delas, não tem blog, não tem pesquisa, não tem nada. Agora que começou a aparecer, né, alguns trabalhos acadêmicos, teses de doutorado, como o doutor Bruno Prucielli, Marcelo Perrillo, deixa eu ver quem mais, Lucas Bugarelli, né? Então agora que começou a aparecer assim, o Vitor Grunwald, né, que também fez algumas coisas acadêmicas. Então, agora que começa a surgir algumas coisas sobre as famílias LGBTs, mas antes não se tinha. Apesar de ser uma organização muito antiga, as pessoas conhecerem sim, mas só que as pessoas sempre fingem não conhecer esse tipo de organização porque marginalizavam ela. Por quê? Porque elas começavam com as travestis. Então não era importante. Isso daí é uma brincadeirazinha, isso daí não é importante. Mas ela é sim importante. É uma organização social diferente. É um tipo de organização diferente que fortalece. E se apontada e usada as energias e as forças do lado correto, como essa parte de militância política, você consegue ali entrar. Né? Mesmo sendo CNPJ, você consegue entrar um pouco ainda mais profundo, porque você está organizado, você sabe como fazer a coisa. Você tem um corpo, você tem um músculo para conseguir entrar. Né? Então, eu acho que foi essa diferença, né, das famílias, que começou com as travestis, e aquela força que elas tinham de proteção, a gente temos até hoje. Eu acho que é essa força que elas tinham, né, naquela época, né, e quando eu falo delas, eu falo de Andréa de Maio, Cris Negão, Brenda Lee, né, eu falo dessas pessoas, até mesmo a Madame Satã do Rio de Janeiro, né, em 1932, se você prestar atenção no filme do Lázaro Ramos, né, homenageando essa grande personagem da história do Brasil, não do movimento LGBT, você vai perceber que a Madame Satã, né, além de se considerar travesti, ela não se considerava homossexual, ela se considerava travesti. Né, que ela nunca teve a oportunidade de fazer aquela transformação que ela tanto almejava. Né? Mas se você prestar atenção, ela tinha uma casa, e nessa casa ela tinha filhas. Tanto que quando ela estava na prisão, ela falava, não, uma menina inclusive foi visitar ela, falou, não, as minhas filhas estão sendo cuidadas pelo meu gatuno, que era o marido, que era o marido dela, né? As filhas dela estavam sendo cuidadas. E se você pega, por exemplo, algumas coisas que fala da época sobre Madame Satã, você deixa muito bem claro quanto ela protegia as prostitutas e os ladrões ali do Arco da Lapa.
né, justamente como as famílias LGBTs fazem. Então, ela protegia as filhas dela. Ela chamava de filha essas pessoas. Não, eu vou proteger minhas filhas, vou proteger meus filhos. Então, ela fazia isso, ela tinha essa proteção, a Madame Satã. Então, desde 1932, se você observar, já existia uma espécie de família LGBT, né? Já existia uma espécie de resistência. E de lá para cá, isso daí só veio crescendo. Aí você pega, por exemplo, o grande exemplo da Brenda Lee, que começou a primeira casa, provavelmente, de AIDS do mundo, né? Que ela acolhia pessoas que já estavam à beira da morte, ali no Bexiga, né? Ali na Major Diogo. Né? Brenda Lee fazia isso. Quando todo mundo tinha medo, ela pegava aquelas pessoas que estavam morrendo, que os médicos jogavam para a rua, Brenda Lee recolhia. Isso sequer é citado no movimento de HIV/AIDS. Né? Citam Betinho, um heterossexual, branco, sociólogo, como um dos maiores defensores da luta do HIV, mas não citam Brenda Lee, que também fez essa luta, esse enfrentamento, que acolheu pessoas, que também ajudou, que cuidou e que humanizou a luta contra a AIDS. Ela humanizou essa luta contra a AIDS. Ela foi muito importante na luta contra a AIDS e sequer ela é citada. Né? Isso é algo realmente assim, muito triste. Então, eu acredito que agora essas novas famílias LGBTs, né, como a Stronger, né, as outras famílias que estão no consulado, eles vieram justamente para mudar esse cenário. É ocupar os espaços, é ocupar os conselhos municipais, onde não tem conselho, fazer conselho, né, exigir que se tenha coordenadoria, exigir que se tenha centros de referência, exigir que se tenha casas de acolhida, não somente para travestis, mas para todos os tipos de LGBTs, porque a coisa não tá fácil para ninguém. É muita gente na rua, né? Até porque no caso das travestis, principalmente, a gente não precisa só ter casa de acolhida. O problema delas é muito mais embaixo do que casa de acolhida. Precisa ter prevenção, precisa ter um programa como o Transcidadania, precisa ter um programa que dê emprego para elas. Então precisa ser muito mais além do que aquilo que a gente temos feito com o movimento trans. Precisa ir muito mais além, né? E que parece que foi esquecido, né, nessa nova gestão. Né? Por quê? Porque não trabalha com movimento social. Né? E não é só aqui em São Paulo que tem que ter. O Transcidadania já existe há 6 anos em São Paulo e sequer foi para outras cidades. Por que ainda não foi para outras cidades? Sabe? Por que o movimento ainda não está lutando por outras cidades? Só ficam falando vidas trans importa, vida trans importa, importa, legal, cara, mas por que você ainda não falou com aquele cara que tu apoiou na eleição para ele levar outra cidadania para a tua cidade? Né? Porque os LGBTs eles estão sempre na luta, ganhar votos, se candidata e tal. Passa a eleição, não consegue mais nada, mas por que não consegue? Sabe? Então tá faltando fazer umas amarrações mais sérias, cara. Tá faltando Querido, isso. fala um pouquinho pra gente o que é o Transcidadania, porque um dos objetivos desse canal é falar de movimentos para outros movimentos. E tem gente do movimento LGBT que não sabe, né, o que é o Transcidadania. Ainda mais imagina de outros movimentos. Certo. O Transcidadania, ele veio do POT, né? O POT foi criado na gestão Serra, PSDB, e daí que era POT é Operação Trabalho, né? É isso, né? Operação, né? E aí davam uma quantia em dinheiro para as pessoas fazerem ali um trabalhozinho ali por 4 horas, 6 horas, era um negócio assim. E aí o Transcidadania, ele é a evolução do POT, né? Ele é uma bolsa dada para travestis e mulheres transexuais e homens trans, né, de 1.000 e alguma coisa, eu não lembro agora se é 1.045. Acho que é um salário mínimo. Acho que é um salário mínimo. É um pouquinho mais do que o salário mínimo, é uns 10 ou 15 reais a mais que o salário mínimo. Tá? E aí a pessoa ela fica por 2 anos nesse projeto. E aí ela tem que frequentar o Centro de Cidadania. São 3 centros que nós temos em São Paulo, era 4, o PSDB fechou 1, agora parece que vão abrir mais 1, né, para ser 4 de novo, então era para ter 5. E daí elas vão para esse centro de referência para estar aprendendo a aula de cidadania, aprender sobre leis, essas coisas mais básicas, né? Uhum. E tem que ir para a escola para você ter uma evolução escolar. Se você estava no ensino fundamental, você tem que ir para o ensino médio. Se você estava no ensino médio, você tem que ir para o superior. Né? Se você estava no superior, você não precisa de Transcidadania. É esse o entendimento.
é esse entendimento que se tem. Né? Então, o Transcidadania nada mais é do que uma bolsa de estudo, de incentivo para que as meninas elas consigam aí ter uma evolução escolar. É isso, né? Basicamente. É imprescindível, porque tem uma reparação histórica, né? Porque expulsas de casa, expulsos e expulsas da escola, é uma política pública de reparação. É super importante mesmo e devia estar em tudo quanto é lugar, pelo menos no estado de São Paulo, que tem um movimento mais organizado, mas no Brasil inteiro. Você falou da Brenda Lee, você falou das famílias, você falou de movimentos mais marginalizados e mais periféricos. E se eu estudo há algum tempo o movimento LGBTQIAP+, e normalmente nos artigos, nos textos, nas conversas, a gente escuta muito de grupos de classe média e de classe alta. O Somos, o Lampião de Esquina, que são grupos que têm a sua importância, claro, sua importância histórica, mas e as famílias? E a Brenda Lee? E esses outros grupos que são marginalizados, você percebe um preconceito de classe dentro do movimento LGBTQIAP+, em outros partidos? Total. Assim, quando você é da periferia, cara, quando você é de um movimento como as famílias, você tem total dificuldade para você entrar. Por exemplo, na frente parlamentar mesmo. Né, a gente percebe que a gente somos marginalizados na própria frente, porque eles nos veem só como um número. Para encher galeria, chama os strongers. Mas para dar uma emenda, ou para conversar de fato, uma estratégia para saber o que se deve ser feito nessa lei A ou B ou C, não, aí deixa eles meio de escanteio, né? A gente conversa aqui entre a gente. Então é desse jeito que a gente percebe. Né, desse jeito que a gente se percebe. E é do mesmo jeito que vem funcionando há décadas e há séculos. Né? Isso não vai mudar assim tão fácil. Né? Por isso que a gente precisamos fazer violência para entrar nesses lugares. A gente precisa sentar porrada, precisa gritar, precisa protestar, precisa meter o pé na porta e entrar mesmo, como a gente tem feito. Sabe? Como a gente tem feito. A gente não tem desistido por conta disso. A gente temos ido, temos gritado, não temos saído dos espaços, pelo contrário, temos incomodado muita gente. Né, que nem a PL 346 se ainda não passou, foi porque a gente estamos lá lutando, brigando, estamos ainda tentando achar soluções para que ela não venha a ser aprovada, enquanto outras pessoas estão discutindo, já estão querendo até jogar a toalha. Não, deixa eles aprovar, a gente não pode deixar aprovar. Seria uma vitória para essas pessoas. Né? Então, o movimento marginalizado, ele nunca vai estar nos livros. Ele nunca vai estar nos livros. Isso é histórico. Quem escreve a história primeiro, quem sabe ler e escrever, né, e pessoas que têm um poder aquisitivo maior. São essas pessoas que têm o poder aquisitivo maior, são essas pessoas que têm o privilégio de estar na imprensa, são essas pessoas que têm o privilégio de escrever, por exemplo, o Wikipédia. A gente nunca conseguiu escrever um texto na Wikipédia. Até hoje eu tento achar algum ser, algum santo, que vem escrever alguma coisa na Wikipédia para colocar a história das famílias lá e não acho. Mas aí você encontra o Somos Lá. Aí você encontra outras pessoas lá, mas você não encontra os nossos movimentos lá. Por quê? Porque a gente não consegue escrever, gente. Por isso, a gente não temos acesso, a gente não consegue fazer isso, por isso que nós não estamos lá. Né? O Somos foi super importante, mas as famílias já existiam naquela época. As famílias já existiam naquela época. O trabalho que o Somos fazia e o Lampião da Esquina era um trabalho mais político, era um trabalho mais combativo, a gente entende essa importância. Mas o trabalho de acolhida que a Brenda Lee fazia também é importante. Não só a Brenda Lee, tem outras também que sequer a gente sabe o nome que existiram naquela época, que faziam a mesma coisa que a Brenda Lee, né, que acabaram se perdendo seus nomes na história, né, infelizmente. Mas se você pega esse resgate histórico, quem é marginalizado vai continuar na margem. Ele não vai conseguir se inserir nessa parte da história, porque ele não tem acesso a isso, ele não tem acesso aos mecanismos, ele não tem acesso à imprensa, ele não tem acesso a nada. Né? Você vê uma pessoa de classe média, o que ela fala vira notícia no meio LGBT. Mas se uma família LGBT faz um puta de um evento no meio do nada, sofrendo, com fundamentalistas ali brigando, sequer a imprensa LGBT faz uma nota sobre isso. Sabe? Então é algo muito triste, assim, sabe?
de ver o quanto o poder aquisitivo, o quanto a sua raça, né, porque isso tem a ver com raça. Porque quando nós estamos falando de pessoas marginalizadas, de famílias LGBT, nós estamos falando de cor. E é cor negra, é preta, é a parda, é aquela cor da margem, não é aquela cor que está lá no jornal, que é a branquitude. Nós estamos falando de cor. Então a gente não temos acesso a essas coisas. Por isso que tem essa dificuldade de se encontrar ou de se estar nesses espaços, cara. E esses espaços de poder, de privilégios, precisam ser enfrentados. A gente não tem mais espaço para isso. Eu acredito que por isso que cada vez mais, principalmente em São Paulo, as famílias têm tomado, né, essa parte, esse protagonismo de estar nesses espaços, porque não é só a Stronger. Você vê outras famílias também tendo esse protagonismo, entrando, lutando, ajudando, né, conversando, negociando, articulando. Então não é só a Stronger, você vê outras famílias também fazendo isso. E você falou da PL 346, fala um pouquinho do que é. A PL 36 simplesmente ela proíbe trans de praticar esporte. É isso. Apesar deles falarem que não, mas é isso que ela, na prática, ela faz isso, porque ela não te dá uma opção de nada, e tem algumas outras pessoas querendo fazer algo pior, inclusive da esquerda, querendo criar uma liga só de trans, ou seja, vamos resolver o problema, né, que nem Hitler fez, né? Vamos criar um campo de concentração só para trans, aí deixa elas lá quietinhas e o cis no seu lugar. Não, gente, esporte não é isso. Nunca foi isso, esporte. Né? Então é ridículo isso. Não, com certeza. E você já engatou na minha próxima pergunta, que tem a ver com... A gente está vendo um processo muito grande, né, de lutas por reconhecimento, o movimento negro, o movimento feminista, quilombola, tem muitos movimentos e a gente está com um avanço conservador, né? E retrógrado. Então, existe uma necessidade de uma articulação entre os movimentos, uma articulação entre as pautas. E essa articulação muitas vezes é truncada. Você percebe que talvez essa dificuldade tenha a ver com a LGBTfobia dos outros movimentos? Bastante, cara. É muito difícil, né? Muito difícil você entrar em um agrupamento político, né? Eu agora estou, pela primeira vez, eu estou fazendo parte de um agrupamento político, né? Majoritariamente de pessoas héteras, brancas, né? De cabelo branquinho, aquele mesmo de sempre, né? A mesma conversa de sempre, que todo mundo já sabe, né? Não preciso ficar aqui repetindo, né? Os movimentos já sabem. E é extremamente difícil, cara, você colocar a pauta LGBT aí você botou a pauta, lá vem ele de novo com a pauta LGBT, você fala, mas é a primeira vez ali que eu estou falando. Como é que já vem de novo? É a primeira vez que eu estou falando isso, eu estou falando que já vem de novo. Né? Então, é extremamente difícil, né? Não só para o movimento LGBT, como para o movimento de mulheres também. A gente vê que mulher é cota, ela é tratada como cota, não é tratada como liderança, não se tem eu esqueci agora o nome, um fomento, né, para você ter lideranças femininas. Não existe isso. Né? Não existe isso. Geralmente é uma cota, ou faz um setorial, ou se faz uma secretaria. Isso em todos os movimentos, se faz alguma coisa e deixa a mulher lá cuidando de outras mulheres, aí elas falam para elas, delas para elas mesmas, e acabou. E fica ali naquele cantinho. Tá bom assim, sabe? Então é isso que a gente percebe. E aí os lugares realmente de poder e de decisão, aí essa daí elas não estão. Elas não estão nessa parte. E isso é muito ruim. E LGBT também não está, a não ser que seja uma pessoa branca, uma pessoa que não fique levando bandeiras ou falando que LGBT, tem que ter LGBT. Aí, se for uma pessoa branca, que não fale de sua orientação sexual e seja passável pela sociedade, aí tu é inserido em vários lugares, né? Inclusive, tem um monte de deputado aí que é viado, que é gay e não fala, né? Supremo Tribunal também tem vários ministros que são, e não se fala disso. Eles não saem do armário, né? Para não perder os privilégios, né? Medo de perder os privilégios. É um horror. É um horror. E, querido,
Entrando um pouco no nosso movimento, que a gente está vendo questões de outros movimentos, nenhum movimento é perfeito, né? Mas precisa brigar para ter esse processo de transformação, de crescimento e de acolhimento. O nosso movimento é um movimento que fala muito desse acolhimento, desse reconhecimento de todas as letrinhas. As pessoas sempre comentam: nossa, apareceu uma nova letrinha. Por que isso? Por causa dessa necessidade, né, de reconhecer que existem outras letrinhas, reconhecer que existem outras personalidades, outros jeitos de construir seus corpos, seu gênero, sua sexualidade. Só que nosso movimento também não são tudo arco-íris, né? Não é tudo flores. Você percebe conflitos internos entre essas letrinhas dentro do movimento? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que explicar para o pessoal entender é que essas letrinhas elas sempre existiram. Né? A caixinha de gênero e de sexualidade, ela existe um bilhão de possibilidades, sabe? Não existe só uma caixinha, né? Existem várias possibilidades, existem vários tipos de gênero, existem vários tipos de orientação, de identidade, existem vários, mas não é só um. Né? A maior prova disso, inclusive, de que existe isso há séculos, está quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Né? A primeira carta que eu acho que foi o Pedro Vaz Faminha, que eu acho que foi ele que fez, que eu não sou muito bom de história, na primeira carta que ele fez, ele fala sobre a sexualidade dos índios. Ele fala sobre uma oca dos índios que tinha uma oca onde os índios masculinos eles se prostituíam, porque para ele era prostituição, onde eles tinham um sexo homossexual. Ele fala de índios travestidos, que tinham função das índias, e assim como tinha índia com função do índio homem, né? E assim por diante. Os neo-iorquenses, né, que Nova York, para quem não sabe, leva o nome de uma tribo chamada nova-iorquenses. É uma tribo indígena que existe lá, muito famosa e muito forte. A forma deles se organizar também é uma forma muito legal, diferente da democracia, e que eu gosto bastante, né? E eles têm 64 tipos de gêneros diferentes, para você ter ideia. Eles, os nova-iorqueses, né? E eu estou falando da tribo, né? Uhum. Então, esse negócio sempre existiu. Né? O que acontece na sigla LGBT, o que acontece no movimento LGBT, é a parte da organização política. É essas siglas, esses seres, né, que se sentem excluídos da sociedade, que tem alguma demanda, eles se organizam em um coletivo, se organizam em algum grupo, e aí eles começam a fazer trazer o debate para a sociedade, para colocar suas demandas em pautas. É simplesmente isso. Mas sempre existiram. Eles só se organizam politicamente para falar: olha, estamos aqui, a nossa demanda é essa. É simplesmente isso, mas sempre existiram. Sempre estiveram ali. Não é uma coisa nova. E conforme vai se aplicando mais em pesquisas, em estudos, mais você vai descobrindo que aquilo ali sempre existiu. Só está ganhando uma forma, só está ganhando um nome, às vezes, só está ganhando um reconhecimento, só está ganhando uma organização, mas sempre esteve ali, sempre existiu. E é legal você falar que sempre existiu, né? Porque isso contrasta muito com esse movimento conservador, fascista, que a gente está percebendo que está ampliando no mundo inteiro e que defende a família tradicional, né? E que família tradicional é essa? Sendo que todas essas famílias, esses gêneros, essas orientações sexuais sempre existiram. E a maior bandeira, acredito, uma das maiores bandeiras para mim desse movimento é essa batalha, essa luta contra a gente, contra o movimento LGBT, contra os nossos direitos, nossas famílias, nossos afetos, até os nossos corpos. E a gente percebe também dos nossos parceiros de esquerda um certo relativismo, né, dessa nossa luta pelos nossos direitos, falando que a gente tem que se unir pelos direitos maiores, pela economia, que a direita está querendo nos dividir.
e que a gente tem que deixar de lado a nossa luta por reconhecimento pelos nossos direitos e focar nessa luta econômica. O que você acha disso? Então, cara, é assim, eu acho extremamente ridículo, que nem você pega, por exemplo, a fala de Ciro Gomes, né, que eu era cirista, depois da fala dele não tem como, né, porque que nem o Ciro Gomes, ele pegou e falou que a gente temos que meio que esquecer as lutas, né, essas lutas, como é que ele falou? Essas lutas, esqueci como é que ele chama, identitárias, esquecer essas lutas identitárias para lutar por um programa nacional, né? Mas aí é que tá a coisa, gente. Como é que a gente vamos lutar por um programa nacional se nós não inserirmos toda a diversidade que existe na nossa nação? Que programa nacional nós estamos falando? Para que esse programa nacional? O mesmo que já existe? Já existe. O programa nacional já existe. Nós só não estamos inseridos neles. É só isso. Já existe esse programa nacional. Né? O que a gente estamos lutando é justamente para isso, que a gente sejamos inseridos nesse programa nacional. Né? Para que a gente estejamos nesse programa nacional. A gente fazemos parte dessa construção. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos pedindo nada demais. Estamos pedindo o mesmo direito que o heterossexual. Estamos pedindo equidade, não é igualdade. É equidade de direitos. É isso que estamos pedindo. Não estamos pedindo nada demais. Né? É disso que nós estamos falando. Mas aí quando você vê grandes lideranças, por exemplo, o Lula, que fez um discurso maravilhoso agora no 7 de setembro, né? Citou todos os movimentos. O único que não foi citado foi o LGBT. Né? O único que não foi citado foi o LGBT. Né? E isso é uma crítica que eu faço interna dentro do partido. Eu falo, poxa, nós sempre estamos esquecidos. Todos os movimentos é lembrado, o negro é lembrado, o índio é lembrado, o cigano é lembrado. Né? Você vê, todo mundo é lembrado. LGBT parece que o pessoal tem uma trava na língua que não fala de jeito nenhum. Né? Não fala de jeito nenhum, cara. Não fala dos LGBT, não discursa, não fala que precisamos de direito, não fala que precisamos, sabe? Então, isso é ruim. A gente não temos grandes lideranças nacionais, né, que não são LGBTs falando, né, e sendo anti-LGBT-fóbico. Nós não temos isso. Né, e a gente precisamos disso. Nós E precisamos tem a ver mudar. com que não, tudo tem a ver com isso que você está falando, né? É LGBTfóbico estruturalmente, assim como o racismo é estrutural, essa LGBTfobia é estrutural também e nos impede de chegar nos lugares. Só se você tem passabilidade, né? É branco, não tem trejeitos, não é se for mulher, se não é mais masculina, se for homem não é mais feminino, aí você consegue passar sem sair do armário. Senão você não chega nos lugares, né? Isso é um horror, um horror. Querido, para terminar, eu queria te perguntar se você queria falar mais alguma coisa, algo que eu não perguntei para ti. Olha, nego, eu acho que a única coisa que eu gostaria de falar, né, para deixar bem claro para as pessoas, é que todos os partidos eles têm esse tipo de problemática, né? Principalmente quando se trata de LGBTs. Né? Inclusive, é só vocês andarem na Câmara Municipal, e aí vocês vê quantas travestis tem, né, como tem lá como assessoras, né? Quantos gays, afeminados e negros tem na Câmara Municipal como assessores ou na LESP, né? E aí quando você vê, você não, eu posso falar só 2 gabinetes que existe isso, né? Que é o do Além do Suplicy. Suplicy, qual que é? Eu não sabia do outro. Do Suplicy na Câmara e na LESP da Erika Malunguinho. Fora isso, cadê as travestis? Não, Então, super. pega os partidos inflados e falando, eu defendo a pauta LGBT. Tá, você defende, mas cadê a travesti ali? Cadê, né? Vamos parar um pouco de hipocrisia, vamos parar um pouco com essa palhaçada, cara. Sabe? Porque todos têm problema, a gente tem que encarar isso de frente. A gente tem que começar a encarar de frente, a gente tem que começar a botar o dedo na ferida. A gente precisamos ir para cima, sabe, do Poder Legislativo e falar, só vai mudar quando tiver nós, falando por nós lá dentro.
Enquanto não tiver isso, a coisa não vai mudar, cara. Não vai mudar. Você vê o que o Fernando Holliday fez agora, nessa anticota racial? Isso é horrível. Isso é horrível. Se você for dentro de uma secretaria, que eu acredito que você já foi dentro de uma secretaria, até mesmo da própria coordenação municipal LGBT, não tem negro. Não tem negro lá dentro da coordenação municipal LGBT. Nunca teve um coordenador negro, nem na coordenação municipal, nem na estadual LGBT. Nunca teve. Não tem negros gays? Não tem negros gays capacitados nos partidos? Ué. Ou o negro só tem que ocupar a coordenação de negritude? Não. Porque ele não pode ocupar outros espaços. Então, se você for dentro das secretarias, você vai ver a estrutura. É totalmente branca. Então, essa lei de cota garante a entrada dessas pessoas nesses lugares. Não está tirando o lugar dos brancos. Porque a desculpa não está tirando o lugar, não, porque eles vão ter que fazer o mesmo processo, vão ter que tirar a mesma nota que os brancos, não muda a nota, vai ter que tirar a mesma nota, não muda. A diferença é que vai se garantir que 10% de pessoas negras entrem, porque geralmente as brancas é quem acabam ganhando por algum tipo de pontuação a mais, porque teve algum serviço no serviço público, ou porque teve um voluntariado, ou porque fez alguma coisa a mais, então no serviço público acaba ganhando um ponto a mais em relação àquela pessoa de cor negra que nunca conseguiu chegar no serviço público. Então, essa é a diferença. É garantir que essa pessoa entre lá dentro. É só isso. Não está tirando emprego de ninguém. Ela vai ter que estudar do mesmo jeito, vai ter que tirar a mesma nota do mesmo jeito. Não tem isso de não estudar. Então é uma mentira isso. E recuperando um pouco a sua própria fala, eu acho que você tem total razão quando você fala que tem que ir com o pé no peito. Não pode ir pedindo licença para alguém perder os seus direitos, né? Perder seus direitos não, seus privilégios. Ninguém vai querer largar seus privilégios, tem que ir com o pé no peito mesmo, para forçar a reflexão, forçar a transformação, inclusive dentro dos partidos de esquerda, dentro dos movimentos, porque essa transformação já é para ontem, né? Já passou da época. Querido, eu queria agradecer, foi um prazer aqui conversar contigo. Acho que você levantou pontos cruciais que eu procuro tentar trazer no canal, que é essa transversalidade de lutas, que é esse aprendizado entre movimentos. Eu só tenho a agradecer, querido. Eu também, nego, eu só tenho a agradecer, obrigado. Você permitiu a gente contar um pouco da nossa história, né? E refletir também, né? Sobre o que as famílias LGBTs, de fato, elas estão fazendo nesse momento para mudar um pouco essa contextualização, né? Só tenho te agradecer. Muito obrigado mesmo, viu, nego? De verdade. Valeu. Você pode me marcar na história, com suas mentiras amargas e distorcidas. Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poços de petróleo bombeando na minha sala de estar? Assim como as luas e como os sóis, com a certeza das marés, assim como a esperança brotando, ainda assim eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada, com a cabeça curvada e os olhos baixos, ombros caindo como lágrimas, enfraquecidos pelos meus gritos de comoção? Minha altivez te ofende? Não leve tão a sério, só porque rio como se tivesse minas de ouro cavadas no meu quintal. Você pode me fuzilar com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba. Te surpreende que eu dance como se tivesse diamantes entre minhas coxas? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto.
Sou um oceano negro, vasto e pulsante, crescendo e jorrando eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto para um amanhecer maravilhosamente claro. Eu me levanto, trazendo as dádivas que os meus ancestrais me deram. Eu sou um sonho e a esperança dos escravos. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto.